sabor de chocolate. Olá, eu sou a Débora, aluna do curso de segunda licenciatura em História pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Sou do Polo Garcês e hoje estou aqui para mais um vídeo de dicas sobre contação de histórias. Estou fazendo o meu estágio híbrido no modelo de extensão. O tema do meu estágio é a importância da contação de histórias nos anos iniciais. Hoje, com mais uma dica para você. Vocês sabem o valor da contação de histórias? As histórias são o quê? São as preferidas das crianças. Por quê? Porque elas ouvem e se envolvem, se encantam, muitas vezes com os contos, com as fábulas, com as histórias bíblicas e seus enredos, não é mesmo? E sabe que é tão importante contarmos histórias não só para crianças, mas para adultos também, para todas as idades, pois a contação de história estimula o quê? A criatividade, também o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral daqueles que ouvem. E falando de criança, isso é fundamental. E sabem que os contos começaram no século XIX com os irmãos Grimm, com o famoso livro Histórias das Crianças e do Lar. E esses recursos de contos e fábulas são transmissor o quê? Muitas vezes de cultura, conceitos de moral e ética. Então, quando nós contamos história, olha quantas coisas nós desenvolvemos nas crianças. Você já pensou nisso? Os contos. Os contos são aqueles contos que são inventados, que a gente não sabe quem contou, quem é e quando começou. As fábulas geralmente trazem ensinamentos morais, situações envolvendo os animais. E as histórias são muito importantes também para o estímulo da oralidade da criança. Uma criança que ouve histórias, primeiro ela ouve de quem conta, da família, dos professores, dos tios, daqueles que estão ao redor. Depois, num segundo momento, a criança vai contar, reproduzir aquilo que aprendeu, mesmo as que não sabem ler, porque o que você contou fica guardado na mente. E num momento ou outro explode e a criança tem aquilo guardado e começa a contar. Contar o que ouviu. Num terceiro momento, já se apropriando da leitura, do conhecimento das palavras, a criança vai começar a ler aquilo que um dia ela ouviu. Quantos passos nós ganhamos aí? Você já percebeu? Então, se você for partir do conto, os contos colaboram para a formação, muitas vezes através do conto, de uma fábula, de uma história bíblica, de uma história real. Muitas histórias nós podemos contar, não é mesmo? As crianças que ouvem, ao se apropriar da história contada, ela muitas vezes resolve o quê? Os conflitos internos através da vivência que ela teve naquela história. Mas como assim? Vamos dar um exemplo. Ela ouve uma história sobre trabalho, da cigarra e da formiga. Ela vai ter uma percepção que ela precisa desenvolver algumas coisas, não é mesmo? Histórias com fundos morais. Histórias muitas vezes de príncipes e princesas, fazem com que as emoções, o amor,
o medo, muitas vezes a saudade. Através dessas histórias, as crianças têm uma conexão e quando surge algum problema, elas refletem sobre a história que ouviu com o problema que está vivenciando. Muito legal isso, né? Você já pensou então em tudo isso? No poder da contação de história? Não é um mero contar. Se você assistiu o vídeo anterior, você já está treinando a música aquarela? Já fechou o olho e está treinando que você é um recurso? Muitas vezes não precisamos de aparato, mas sim de sentir e transmitir aquilo que nos faz sentido para as pessoas, para as crianças que nos escutam. Isso é muito importante para que a história se conecte com quem está ouvindo. E com isso, eu quero trazer para vocês uma história, mais uma dica, uma história silenciosa. Como assim? Uma história sem escrita. Vamos lá então? O nome da história: Calma, Calma, Camaleão. Este foi o livro que eu escolhi. Deixa eu só ver se tá legal para vocês verem. Eu posso abaixar assim também? Não? Eu levanto então. Ok, assim ficou melhor. Calma, Calma, Camaleão. Quem escreveu? Laurent Cardon. Editora Ática. Já vou virar para vocês. A história de um camaleãozinho. Vou ter que ir virando aqui para vocês. Não tem escrita nenhuma. Por quê? Para desenvolver a imaginação, o senso crítico da criança. Ela vendo a história, ela vai opinar, ela vai recontar a própria história. Vai trazer emoções que afloram os seus conhecimentos. E aí tem surpresa, é claro. Vamos vendo com as crianças. E agora vocês são as minhas crianças. Que situações vocês estão vendo no livro? E aí eles começam a falar. E nessa página, o que vocês veem? E aí eles vão soltar várias falas, porque nós estamos despertando a criatividade e nós vamos mostrando para as crianças e sempre instigando as crianças a perguntarem o que elas estão vendo. E aí eu vou dar uma passadinha, tá? São várias situações e essa história, mesmo sem escrita, tem um fundo moral que nós podemos ensinar para as nossas crianças. Você vai ver, você vai descobrir. E aí nós vamos passando. Espero que esteja legal aí para vocês verem as imagens. Débora, mas será que um livro sem escrita vai chamar a atenção? Sim, estamos despertando a curiosidade das crianças. A escolha de um bom livro é fundamental. Eu estou passando algumas páginas, tá? Mas o legal é contar tudo certinho. Já separar um tempo para que página a página da história escolhida seja vista com o seu público, a criança. Vamos lá então. E aí, crianças, eu parei nessa página, tá, gente? Porque a gente tá chegando no final. Agora vem a surpresa. Então, crianças, quantas coisas vocês me falaram sobre essa história?
vocês acham que essa história termina? Ah, agora eu quero ver a imaginação e criatividade de vocês. Agora eu vou abrir um parênteses para falar com vocês. Não vamos ler o final ainda. Nós vamos instigar, fazer com que a criança seja protagonista dessa história. Vamos despertar, aguçar a criatividade da criança. Então, eu não contei o final. E fica uma atividade aí para vocês que estão fazendo o meu curso de extensão. Como vocês acham que termina essa história do Calma, Calma, Camaleão? Calma, calma, camaleão. Vocês viram que a cada página ele se transformava em alguma coisa? E agora, quem vai terminar essa história é você. Então nós deixamos o quê? A criança fazer uma participação, uma intervenção nessa história. Então eles vão para casa ou mesmo em sala de aula, vamos deixar um tempo para que a criança construa o final. Ah, se eu estou trabalhando ali com os anos iniciais, eles vão desenhar a maneira deles. Se eu estou trabalhando com primeira até o terceiro, quarto ano, também vão desenhar. Do quarto, dependendo, né? Do quarto ao quinto. Eu acho que a partir do terceiro ao quinto, eles podem escrever. Agora, mas aqui não tinha nada escrito. Ok, mas nós temos que também instigar a escrita dos nossos alunos para que eles comecem a produzir os seus próprios textos, não é mesmo? Então nós podemos deixar que eles escrevam. E do sexto até o nono ano, a mesma história. Nós podemos trabalhar com várias idades e mudar o foco. Do sexto ao nono ano, eles podem representar o fim da história. Vocês viram quantas possibilidades em uma história? Então, chegou o dia, os alunos trouxeram seus desenhos, fizeram as suas representações, mas todos querem ver o final da nossa história. Vamos lá então? Ele encontrou uma uma amiguinha da sua espécie e voltou a ser camaleão. Olha só, muitas vezes nós queremos ser igual ao Joãozinho, ao Pedrinho, a Maricota, a Chicota, quem mais? Ao Luizinho. Mas o bom mesmo, não é? Sermos nós mesmos. E essa história termina assim. Vocês gostaram? E a festa foi sem fim, quando o camaleão voltou a ser o que era, a interagir com todos os bichos da floresta, a girafa, o macaco e muitos outros animais. E você, criança? Quer ser você? E aí nós contamos uma história silenciosa, trouxemos o quê? A criança como protagonista, instigamos, terminamos com uma reflexão e uma fixação através das atividades envolvidas. Espero que você tenha gostado. Eu sou a Débora do canal Devi Histórias que Transformam.